Pensa aí por alguns segundos. A gente vive em uma geração que ela é fascinada pelo talento. As pessoas admiram quem fala bem, quem vende bem, quem canta bem, quem lidera bem, né? Quem de alguma forma possui sucesso ao empreender, quem aparece mais nas redes sociais, quem de alguma forma produz resultados, né? Quem cresce rapidamente, aquelas pessoas que acumulam muitos seguidores e principalmente quem ganha muito dinheiro. E eu não estou dizendo aqui que essas coisas sejam erradas, tá, meus irmãos? Muito pelo contrário. Deus pode usar talentos extraordinários. O grande problema começa quando a gente acredita que o talento é suficiente para sustentar uma vida inteira, né? Porque a gente sabe, ele não é. O talento, ele vai abrir algumas portas, mas ele não vai manter ninguém dentro delas. O talento, ele pode conquistar oportunidades, mas o caráter, e esse sim, o caráter ele vai conquistar confiança. Talento pode fazer você crescer abruptamente, rapidamente, mas somente o caráter vai fazer você permanecer de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Quando vierem as tempestades, ali você vai saber se o seu caráter vai te permanecer. E eu acredito que a gente está vivendo exatamente essa crise. A gente nunca viveu uma geração com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, com tantos cursos, treinamentos, tantos especialistas, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu tantas pessoas perdendo as famílias, perdendo seus ministérios, perdendo suas empresas, perdendo amigos, né? Perdendo o que tem muita importância, como a credibilidade. E sabe o que é mais interessante? Na maioria das vezes, elas não caíram por falta de competência. Elas caíram ali por falta de caráter. Porque ninguém perde um casamento por falta de talento. Ninguém perde a confiança dos seus filhos por conta de talento. Né? Ninguém destrói empresa por falta de talento. E ninguém perde um ministério porque alguém está falando mal. Normalmente, as grandes quedas elas começam ali nas pequenas concessões. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. O tema dessa nossa segunda live, Legados, ele é: o caráter vale mais do que o talento? É aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Caráter vale mais do que o talento? Porque tem muita gente que está negociando o seu caráter. E está custeando, né? Custeando o seu caráter a troco de pouca coisa. De muito pouca coisa. Na semana passada aqui a gente conversou muito, a gente aprendeu que Deus constrói primeiro o homem, né? E hoje a gente vai entender o que Deus está construindo dentro desse homem. Porque Deus ele não procura apenas as pessoas que são capazes, ele está procurando as pessoas que são confiáveis. E existe um versículo que resume perfeitamente isso e aquilo que a gente vai estar falando daqui para frente. E ele está justamente no que eu falei no começo da nossa live, ali em Provérbios 22:1, que ele diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado ele é melhor do que a prata e o ouro. Eu gosto muito desse texto porque ele quebra uma lógica do mundo. Enquanto o mundo está te dizendo acumule riquezas, Deus está te falando construa um bom nome. Enquanto o mundo está te dizendo seja conhecido, Deus está te dizendo seja digno de confiança. O mundo está perguntando para você quanto você possui e Deus está te perguntando quem você é. Perceba que Deus ele nunca separou sucesso de caráter. Na verdade, para Deus, o caráter sempre veio antes do sucesso. Imagina que duas pessoas entram para trabalhar na mesma empresa. Essas duas pessoas têm a mesma formação, a mesma experiência, o mesmo talento, e as duas recebem as mesmas oportunidades nessa empresa, né? Passa-se ali alguns meses, alguns anos, e uma delas cresce, a outra e é promovida, né? Recebe muito mais responsabilidade, as pessoas passam a confiar muito mais nela, e a outra pessoa, ela permanece exatamente no mesmo lugar, ou muitas vezes até pior. Ela acaba perdendo espaço. Veja só, será que a diferença sempre esteve na capacidade? Nem sempre. Muitas vezes a diferença está na confiança que aquela pessoa inspira, porque competência faz alguém ser contratado, mas a confiança faz alguém receber as responsabilidades, né? Receber mais responsabilidades, mais credibilidade, né? Ter mais autonomia de alguma forma.